Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. A partir de agora, você acompanha na 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias, nesta sexta-feira, 9 de abril. Lembrando que o nosso zap é 98140-8774, 98140-8774, para você ficar em sintonia, em contato conosco, mande pautas, dicas, sugestões, críticas, o que você quiser. Esse programa é feito em parceria com você. Lembrando também que nós temos o oferecimento de RNnet, a sua melhor internet. Telefone 3272-3222. E o programa de hoje é repleto de coisas. Nós teremos matérias, entrevistas, blocos, de tudo um pouco. No segundo, vamos começar pelo segundo bloco. No segundo bloco, eu lerei e analisarei diversas matérias que estão no portal Potiguar Notícias. Nós também teremos no segundo bloco a coluna Fé e Cidadania com o padre Murilo Paiva. Teremos também entrevista gravada com Francineide Monteiro, que é presidente do Conselho da Merenda Escolar de Parnamirim. Ela vai falar sobre a situação. Também teremos entrevista com a psicóloga Marise Moreira e também com Andréia Nogueira, que é colunista do Potiguar Notícias e advogada. Tudo isso no segundo bloco. Neste primeiro bloco, eu vou começar conversando com Marcelo Passos, presidente da ANORC, que vai falar sobre questões envolvendo empreendedorismo, economia e, claro, tempos de coronavírus no Rio Grande do Norte. Marcelo Passos, você já conhece aqui do programa. Vamos receber nosso entrevistado. Marcelo Passos, bem-vindo novamente ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço sempre o espaço da TV Natal e da FM 91,9. Estamos aqui para contribuir com o seu telespectador, com o seu ouvinte, nesses tempos de fato difíceis. Perfeito. Vamos começar então com uma pergunta macro sobre esses tempos difíceis. Nós estamos em mais uma semana de isolamento social, de quarentena. A doença começa a fazer óbitos no Rio Grande do Norte e, ao mesmo tempo, as pessoas também precisam resolver suas coisas. Qual é a visão que o senhor tem desse exato momento, tanto sobre a questão do Covid-19 no Estado, como a questão da economia, Marcelo? A questão do
do corona em si mostrou, infelizmente, o espírito que falta no nosso parlamento. Nós politizamos até a hidroxicloroquina. Nós conseguimos esse feito. Então, é extremamente lamentável como a República se dividiu em estados e municípios, e esse enfrentamento parece, muitas vezes, a casa da mãe Joana. Ao lado disso, nós temos, não que não seja tão importante quanto o enfrentamento. Nós precisamos enfrentar, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Há fórmulas matemáticas, experiências precoces de outras nações, mas a gente não sabe quanto isso vai demorar no nosso país, no nosso Nordeste, no nosso clima, com tanta desigualdade social. Então eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que, primeiro, politizaram a discussão. E, segundo, a própria sociedade não está absorvendo que a vida vai mudar daqui para frente. Nós precisamos entender que a economia, seja o seu estado mínimo econômico, seja ele avançando para um estado econômico moderado, as pessoas precisam sair, precisam de fato abrir o Alecrim, precisam abrir as feiras livres, precisam ir aos outros ambientes, mas precisa ter muito cuidado, precisa ser o maior agregador junto das medidas sanitárias que precisam ser feitas. A sociedade precisa entender isso, para que a gente possa não criar um caos ainda maior, ainda mais perverso, ainda mais sofrido para todo o Potiguar e para todos os brasileiros. Então eu vejo com muita preocupação, tenho chamado sempre essa atenção, e aí a gente tem também uma outra coisa, que são as fakes, que não ajudam, né? Todo dia uma fake nova, todo dia, seja uma fake na questão sanitária, seja uma fake na questão política, né? Então a gente precisa de muita maturidade. E eu vejo o exemplo mais brilhante desse enfrentamento, que é a Alemanha. Se pergunta por que a Alemanha está sendo tão bem sucedida nesse enfrentamento. E uma das qualidades da democracia alemã é que o governo tem muita credibilidade. Se o governo diz que vai fazer isso, faz, vai fazer aquilo, realiza. Então a Alemanha é um exemplo de um país extremamente moderno e rico, de como devemos, sim, enfrentar com dignidade, com serenidade, com seriedade, com estadismo a questão do coronavírus, esse vírus aí tão mortal, principalmente para algumas categorias da sociedade. Correto. Marcelo, e como o senhor está analisando o diálogo atualmente da classe empreendedora com o governo do Estado e da classe empreendedora nacional com o governo federal? Os diálogos são produtivos? Os empreendedores estão otimistas em relação a isso? Não, eu não tenho otimismo nesse diálogo. Haja visto que, primeiro, a gente politizou o tema é politizado, isso é muito ruim. Segundo, a gente não coloca confiabilidade no processo. A gente precisa colocar confiabilidade no processo. O que a gente percebe, por exemplo, de alguns governadores, o exemplo clássico do governo de São Paulo, por exemplo, é um oportunismo. Não cabe o oportunismo. Então, você coloca tudo isso nessa equação, isso, da forma que é posta, me preocupa muito. Mas eu estou militando no governo do Estado, eu estou militando no governo municipal, tanto na área rural como na área urbana, dizendo o seguinte, caro telespectador, caro ouvinte da 91,9. O maior aliado na questão sanitária deste enfrentamento somos nós próprios. Se eu lhe respeito, se eu respeito o meu próximo, se eu respeito o outro ambiente, nós iremos sim voltar a uma atividade moderada econômica, se protegendo e, evidentemente, tornando essa crise muito menor. Porque, veja, é muito simples alguém que tem um contra-cheque na mão de 30, de 25 mil, de 40 mil reais, fazer uma quarentena, quase umas férias. É fácil. Todo mundo tem medo, eu também tenho medo. Agora, difícil é você não ter poupança, difícil é você não ter uma renda que já há algum tempo, devido à nossa própria desigualdade, não permitir
uma vida mais tranquila, e agora você dizer que vai fazer quarentena. Vai fazer quarentena como? Se está faltando o leite da sua criança, se está faltando o feijão para o seu pai que é idoso, e por aí vai. Então, eu acho que o enfrentamento sanitário não pode barruar, não pode colidir com o enfrentamento de um Estado econômico mínimo para um Estado econômico moderado, que eu acredito que vai acontecer após a Semana Santa. É tanto que eu acho que nessa fala do secretário de Saúde de ontem, ou salvo engano, de hoje, ele disse que para manutenção, foi assim que eu entendi, da quarentena, precisa que as Forças Armadas façam o estado de sítio. Quer dizer, é natural, porque você vai ter uma pressão normal de quem não está com o seu ganho garantido. E vale salientar que somente o FGTS vai colocar 35 bilhões de reais na economia. Eu ia lhe perguntar isso sobre... 35 bilhões, serão 60 milhões de trabalhadores beneficiados. Então, não é fácil, não há solução simples, é preciso que a gente saia dessa politização, é preciso que a gente saia do oportunismo e que nós, da terras de Poti, demos as mãos e respeitamos o próximo. Respeitar o próximo é o maior aliado para esse enfrentamento sanitário. Perfeito. Demos as mãos, mas com álcool em gel. Com álcool em gel, com máscara, sem aglomeração, com toda a responsabilidade que, infelizmente, a gente não vê isso já há algum tempo. Perfeito. Marcelo, a discussão desse problema nas cidades maiores, na capital, é uma. No interior é outra. A gente recebe aqui na redação vídeos de cidades do interior, elas têm outra dinâmica, o senhor sabe disso, tem outra forma de lidar com o comércio, com feiras livres. Como o senhor vê o diálogo dos empreendedores no interior com os prefeitos, com a população? No interior, que existe um grande medo do Ministério da Saúde que se interiorize o coronavírus. Está havendo esse diálogo? Os prefeitos têm consciência do que pode ser feito, desse tipo de abertura moderada? Está havendo esse diálogo com os prefeitos? Nós, na NORC, na nossa Associação dos Criadores, nós produzimos, inclusive, uma mensagem, através de um vídeo, fazendo um apelo a todos os prefeitos que naquele momento estavam e tinham fechado as feiras livres, para que eles reabrissem as feiras livres. Não tinha sentido no interior você ter um supermercado aberto e uma feira livre proibida. Evidentemente, é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado com o enfrentamento do vírus. Eu estou dizendo que a vida tem que continuar. E a feira tem que continuar com espaçamento maior, com máscara, com instalação de água e cloro, de água sanitária, para que as pessoas possam não aglomerar e possam ali, porque ali nas feiras é colocado naquelas bancas a verdadeira produção, é genuína produção que está ali, do local ou da macro-região. Então, se você já tem uma vida dura, porque eu digo sempre, telespectador e ouvinte, o agronegócio do Rio Grande do Norte, o agronegócio do Nordeste é um. O agronegócio do Mato Grosso é outro. Aqui nós já estamos com um empobrecimento perverso da última década de seca. Nós estamos aqui ainda brigando pela uma readequação com os bancos de um passivo que foi gerado, de que não foi pago, nesses 10 anos de seca. O agronegócio aqui é outro, então é falso essa história de dizer que o campo está funcionando bem, que está tudo bem, que o homem do campo é feliz. Não é verdade. Nós estamos pagando um preço terrível dessa última seca, nós estamos pagando com muito pavor, com pânico, porque nós estamos devendo aos bancos oficiais. Isso precisa ser dito, é como eu digo, a gente não pode politizar, a gente não pode oportunizar. Ao contrário, uma crise dessa. A gente tem que botar na mesa a verdade para que a gente possa ter agora, no futuro, dias melhores. Você vai para a rede, aí a rede diz assim, 70%, tem uma pesquisa, 70% das pessoas acreditam que vai perder renda. Lógico, você não precisa nem pesquisar. É uma pesquisa que é para criar pânico. Ah, vai morrer 10 mil pessoas. Espera aí. Ah, aí tem outra. 90% dos municípios não tem condição de enfrentar no interior o corona. Ora,
Nós já sabemos que o nosso, apesar do SUS ter uma musculatura razoável, mas a gente sabe que ele é ineficiente para o mais pobre, né? Então, a gente tem esses cuidados para que a gente possa, no momento pós-Semana Santa, com muita responsabilidade no enfrentamento do corona, mas com tamanha responsabilidade do Estado moderado econômico. Correto. Marcelo, a gente vem observando, embora não chegue à perfeição, algumas medidas do governo estadual, dos governos estaduais e também do governo federal. Começou ontem o cadastramento de autônomos e informais, outras medidas também para não haver cortes, por exemplo, nem supressão de serviços. O senhor acredita que essas medidas tomadas até agora pelo governo federal e pelos governos estaduais estão dentro do que os empreendedores queriam ou é necessário mais coisas, vocês esperam mais decisões governamentais? É preciso muita tranquilidade, serenidade no momento. Nós já tínhamos um ambiente empresarial muito ácido antes do corona. Nós já tínhamos uma plataforma de imposto perversa, nós já tínhamos uma burocratização que predomina no setor público em detrimento da falta de velocidade para uma empresa pequena no mundo real. Então nós já víamos muita dificuldade, já temos juros altos. Então nós tínhamos um ambiente muito ruim antes do coronavírus. A minha militância é que a gente, dentro desse monstro, dentro desse perverso vírus, que a gente possa fazer daqui para frente um pacto que não parece que não vai haver, federativo, para que a gente possa, no futuro, ter mais crédito, no futuro, ter menos juros, no futuro, ter um ambiente menos ácido e ter do nosso parlamento. E aí onde está a questão do nosso parlamento, dos nossos poderes, estadismo acentuado. Estadismo acentuado. Hoje o ministro do STF vai dar uma liminar tal, a outra dá uma liminar tal, não há segurança jurídica e fica um samba do crioulo doido. Agora, respondendo a sua pergunta, para esclarecer para o telespectador e o ouvinte, eu acho muito difícil a situação do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte diz, eu vou ajudar. Vai ajudar como? Se ele já passava, num primeiro momento, com 2 folhas em atraso, se ele já tinha um desequilíbrio fiscal acentuado, se ele já devia, na passagem de governo, mais de R$1 bilhão de fornecedor, como é que esse Estado agora vai ter condição de socorrer a ele próprio e à sociedade e ao empresariado? Não acredito nisso. Acredito, como eu disse, que a gente precisa fazer um pacto federal, um pacto do parlamento, um pacto dos poderes, para que a gente possa, sim, e tomara que isso aconteça, depois do corona, a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Perfeito. Marcelo Passos, eu leio muito nas redes sociais, artigos, todos os setores, o setor econômico, o empreendedor também, dizendo que tudo vai ser repensado depois desse período, como usando uma frase que o senhor falou agora. O senhor acredita nisso, que vamos ter que repensar todas as relações comerciais, de trabalho, a partir de agora? Veja bem, eu resido num bairro vermelho e quando eu chego no nosso prédio, aquela região é 2, 3, 4 caixas de som com música religiosa. Nunca se rezou tanto. Eu espero, mas eu espero de verdade, que as pessoas não esqueçam disso. Que nós, na Proteção de Santana, a gente não esqueça o quanto a gente pediu, de quanto a gente ia mudar, para que a gente possa, de fato, aplicar essa transformação num aspecto muito mais amplo dentro do Rio Grande do Norte e a gente possa, de fato, ter dias melhores. Acho muito difícil, porque as pessoas esquecem muito rápido. Nós temos um ambiente político, um ambiente de governança que, de maneira geral, é um desastre. Certo. Agora, ainda para a questão dos próximos tempos, em relação à questão da economia. Com essa liberação do dinheiro, uma pergunta que eu já fiz antes, mas só para reforçar. Com essa liberação do dinheiro do governo federal, com o FGTS, o senhor acredita que nas próximas semanas, até daqui a um mês, a economia vai dar uma melhorada, pelo menos com esse dinheiro na conta daquela parte da sociedade que mais precisa? O que nós estamos fazendo
é um socorro. Eu não acredito que a gente vá melhorar. A gente vai melhorar quando a gente, como sociedade, como humanidade, vencermos o corona e edificarmos uma política nova de governança. Aí sim, com projetos estruturais. Por exemplo, há sentido o nosso campo, com terras tão férteis, mas muito seca, ser tão pobre? Isso é uma questão de vontade política. A Oiticica está sendo construída, salvo engano, há 3 décadas, há 2 décadas. Então, não vamos imaginar que o corona seja um passaporte para uma humanidade muito melhor. Isso é falso. O que nós temos é que aproveitar esse medo, esse pânico, e a gente possa iniciar, por força de que esses socorros não vão atender plenamente, uma pressão empresarial, uma pressão social, para que a gente possa fazer pressão na governança da toda a República e a gente possa criar um ambiente muito mais propício para o homem de bem, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para a sociedade de maneira geral. Perfeito. Marcelo Passos, há anos eu recordo que quando dava esse período de março, abril, indo para maio, a gente aqui na PNTV, no Potiguar Notícias, já começávamos a falar da festa do boi. Em outubro. Este ano tudo está complicado. Como é que a ANORC administra isso? Definitivamente não terá. Ainda há uma esperança de ter a festa do boi. Pode ser remanejada para uma data depois de outubro. Vocês já discutiram isso? Eu acredito que, como ainda será em outubro, eu sou otimista de que ela aconteça. Sim. Até porque nós não vamos ter um desastre maior no Rio Grande do Norte por um elemento. Porque choveu acima da média. Então você, pelo menos, o semiárido do Rio Grande do Norte está quase com 40% da sua capacidade hídrica atendida. Então eu acredito, festa do boi, que a exposição de máquinas, etc. Tal, em outubro eu acho que ainda é precoce para que a gente possa formar qualquer opinião. Mas sou otimista, eu acho que a gente tem mais 30, 60 dias, até porque eu entendo que nós vamos conviver com isso com muito mais tempo e com muito mais responsabilidade. Nós vamos vencer isso. A humanidade já venceu outras pestes, vamos dizer assim. Agora, o momento é diferente, a gente tem que vencer, inclusive, as fake news. Perfeito. Conversei aqui com o presidente da ANORC, Marcelo Passos. Marcelo, muito obrigado, um esclarecedor, suas posições aqui. O senhor sempre será bem-vindo no programa. Eu que agradeço sempre o espaço e espero ter contribuído com você, telespectador e ouvinte da 91,9. Um abraço a todos e proteção de Santana a toda a família. Muito obrigado, Marcelo Passos, e você que está nos acompanhando, nos vendo e nos ouvindo, fique aí, daqui a pouco no segundo bloco, matérias, entrevistas, participações especiais, colunas, de tudo um pouco. Um minutinho só e voltaremos. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Na melhor. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí.
temos o site e temos o Instagram. Siga-nos nos Instagram. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias. A partir de agora, nós teremos leitura de matérias que estão no portal Potiguar Notícias, participações especiais, entrevistas e colunas. E vamos começar esse segundo bloco com a coluna Fé e Cidadania, com o Padre Murilo Paiva. Alô, Padre Murilo. Olá, como vamos? Estamos caminhando mais um dia que Deus nos proporciona, a mim, a você. Desejar que muita força de Deus, a paz de Deus, reine no seu coração. Estamos nós nesta caminhada e é muito importante. Ontem o Evangelho falava do atirar pedras. Na verdade, parece que a nossa sociedade, ela enveredou por esse caminho de atirar pedras. E geralmente quer atirar pedras porque foge da sua responsabilidade. Então, é muito importante que cada um de nós possa se vincular com não o atirar pedras, mas com o fazer proativo para promover, para erguer, para tirar da sarjeta as pessoas. Esse tempo que estamos aí de quarentena, como é bom lembrar de Peter Bergen, ele fala que toda a sociedade humana é, em última instância, uma congregação de seres humanos frente à morte. Por isso, é precisamente diante da morte que aparece com mais clareza a verdade da civilização contemporânea e que, curiosamente, não sabe o que fazer com ela, senão ocultá-la e eludir ao máximo o seu trágico desafio. Ao lado disso, a proposta de Jesus não é esta. A proposta de Jesus é de escrever no chão com os dedos para lembrar a velha lei e dizer: quem escreve é Deus, quem escreve a lei é Deus das pedras do Sinai. Porém, Jesus escreve na areia e escreve na areia para dizer a nova lei. A lei que não atira pedras, mas a lei que promove o ser humano. Aproveitemos esses dias, estas horas, aproveitemos esse tempo bonito de chuva, a noite toda foi de chuva, as flores estão lindas, bonitas, para se encantar com a vida. E não obstante as limitações da hora presente, olhar para o futuro, vivendo bem o presente. Não custa a gente lembrar e relembrar aquela máxima bíblica. O que é o futuro? O futuro para o homem javista, para o homem que enfrentou a dureza da escravidão do Egito, era exatamente viver bem o presente. Se nós queremos ter amanhã saúde, se nós queremos amanhã ter vencido esse vírus, fiquemos hoje de quarentena. Por hoje é só. Um grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Muito obrigado, Padre Murilo Paiva, sempre com palavras de sabedoria. E vamos para algumas das matérias que estão no portal Potiguar Notícias. Vamos falar um pouquinho de cultura, muitas matérias na editoria de cultura e lazer, porque também é necessário a cultura, é necessário música, arte em geral, nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento social. Uma das matérias que estão no portal Potiguar Notícias: Fundação José Augusto realiza live Diálogos Culturais nesta quinta com Titina Medeiros. A Fundação José Augusto inicia nesta quinta-feira o projeto Tô em Casa e Tô na Rede, que vai abrir uma série de iniciativas de arte e cultura a serem realizadas na internet, cujo objetivo principal é incentivar as pessoas a permanecerem em suas casas durante a quarentena. A Fundação está planejando outras ações com a participação do segmento cultural, que objetiva a conscientização do público sobre os riscos da pandemia. A primeira dessas ações tem início hoje, quinta-feira,
a partir das 17 horas, com a estreia da live Diálogos Culturais, transmitida pelo perfil no Instagram, @culturarn, que é o perfil da Fundação Zé Augusto, no Instagram, que terá uma conversa com a atriz potiguar Titina Medeiros. O bate-papo terá a participação do coordenador de teatros da Fundação e iluminador, Ronaldo Costa, que abordará a carreira da artista, além de temas ligados à cena teatral no Rio Grande do Norte. Titina é conhecida por já ter feito novelas e séries da Rede Globo e pela intensa atuação no Teatro Potiguar, já levando inclusive o Teatro Potiguar para muito longe, para todo o eixo sul-sudeste. Parabéns então à Fundação, parabéns a Titina Medeiros por esse projeto. E mais cultura. Oficina Livre de Música oferece cursos online neste período de isolamento. O filósofo Aristóteles já definia: a música é celeste e de natureza divina, e tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de sua condição. Essa frase nunca foi tão atual e tão contextualizada, segundo o professor Armando Souza, diretor da Oficina Livre de Música. E ele diz que a Oficina Livre de Música, que oferece aulas presenciais há 22 anos, continua oferecendo aulas, circunstancialmente migrando para a versão online. Leia mais no portal Potiguar Notícias sobre como ter aulas online de música, teclado, violão, baixo, bateria, enfim, todo tipo de instrumento, vale muito a pena. Depois leremos mais notícias, vamos agora para mais entrevistas, mais participações. Nós vamos ouvir agora a Francineide Monteiro, que é presidente do Conselho da Merenda Escolar de Parnamirim, que vai falar sobre a situação da distribuição da merenda no município. Alô, Francineide Monteiro. Bom dia a todos. Então, Pinto Júnior, a situação é o seguinte: no dia 30 de março, eu, como presidente do Conselho da Merenda, encaminhei um ofício para a Secretaria de Educação do município. Esse ofício foi protocolado, recebido por uma funcionária. Embora estivessem fechados os portões, eu consegui pedir que uma pessoa entrasse e fizesse isso para mim, alguém que é funcionário de lá, e encaminhei também para o Gabinete Civil. Nesse ofício, a gente solicita a garantia do fornecimento da alimentação escolar para todos os alunos da rede municipal, uma vez que está sendo repassado o recurso federal. Até o dia 31 de março, o município recebeu R$ 554.371,20. Isso pode ser verificado no portal do FNDE, na parte da alimentação escolar. Não é muito esse valor, são alguns centavos por aluno, sei bem, mas o município precisa entrar com a contrapartida e garantir de alguma forma esse alimento. Não obtive respostas, estamos com muita dificuldade de acesso, o Conselho da Merenda está com dificuldade de acesso a essas pessoas, eles também não responderam, e os pais procuram o tempo todo. Eu, como conselheira, recebo pais via internet, via as redes sociais, eles me procuram e falam da necessidade de ter esse apoio, o quanto essa alimentação está fazendo falta na vida de muitas crianças, principalmente a dos bairros mais afastados, os bairros que têm mais carência financeira. E aí a gente sabe que muitos municípios Brasil afora já tomaram essas medidas. Aqui em Parnamirim nada foi dito, nada foi falado sobre isso e não está sendo garantida essa alimentação. Isso é um fato muito preocupante, dado a importância da alimentação, inclusive é um direito garantido por lei, Mas é aguardar e, na medida do possível, continuar cobrando. O Conselho vai continuar cobrando e tentando se comunicar com quem tem a prerrogativa de garantir isso. Muito obrigado, Francineide Monteiro. Nós esperamos todos que essa situação se resolva. É algo preocupante, tomara que isso consiga ser resolvido.
E vamos continuar no mesmo tema, que é cestas básicas para estudantes, agora no município de Ceará Mirim. A matéria já está no portal Potiguar Notícias. Ceará Mirim, Câmara aprova entrega pela Prefeitura de cestas básicas para alunos. As aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Ceará Mirim estão suspensas desde a primeira quinzena do mês de março, como medida de proteção e combate ao avanço do coronavírus. E crianças e adolescentes ficaram sem a merenda escolar, que pode ser a principal fonte de alimentação para alguns deles. O fato deixou os vereadores preocupados com a qualidade alimentar e nutricional do alunado do município. Mesmo estando com as atividades legislativas momentaneamente suspensas em razão das medidas de proteção e combate ao Covid-19, os vereadores se reuniram em caráter extraordinário na manhã desta terça-feira, dia 7, para apresentar, apreciar e deliberar matéria do Executivo sobre o assunto. Trata-se do projeto de lei 5 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura de Ceará Mirim a fazer a entrega de cestas básicas às famílias dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Fica o registro, então, parabéns à Prefeitura de Ceará Mirim, parabéns aos vereadores pela sensibilidade de reconhecer que os alunos e até suas famílias precisam da cesta básica, precisam da alimentação que seria dada na merenda escolar, nesse momento difícil de enfrentamento ao Covid-19 e de isolamento social. E vamos continuar com as participações e com as entrevistas. Nós vamos ouvir agora a psicóloga Marise Moreira. Alô, Marise Moreira. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marise Moreira, sou psicóloga, pós-graduanda em psicologia clínica e estou aqui para falar sobre coronavírus e saúde mental, a pedido dos meus amigos do Jornal Potiguar Notícias. Então, gente, para começar, queria só contextualizar um pouco o que estamos passando nas últimas semanas, né? É um período de total restabelecimento de rotina, restabelecimento de hábitos, de planos. Nossos planos foram muito modificados nas últimas semanas. Então isso, obviamente, nos traz consequências e nos trará ainda mais consequências emocionais, né? Como podemos passar esse período de tantas preocupações sem essa ansiedade, né? E aí, seja em razão da preocupação com a nossa integridade física ou integridade física dos demais, o medo de você pegar um vírus, o medo dos teus avós pegar, dos teus amigos que são grupo de risco pegar, a gente também tem uma grande preocupação, que é a preocupação financeira, né? Pequenos comerciantes estão sem trabalhar, está havendo uma baixa mais dessa economia e que acaba também impactando diretamente aí nessa saúde mental dos trabalhadores, de pessoas que dependem, né, desse trabalho. Então, o que eu quero propor hoje é uma reflexão sobre como a gente está lidando e observando a nossa saúde mental nesse contexto de pandemia. Vou propor aqui alguns pontos, né, que são os pontos que mais são atingidos, né? O primeiro é a informação. Como a gente acessa, o quanto a gente acessa essas informações sobre o coronavírus. São quantas vezes ao dia? É por quais fontes? Então, a gente ter essa consciência que a hiperinformação, informação demais, naturalmente nos causará mais ansiedade, nos causará mais estresse, e aí a gente ponderar um pouquinho essa informação. Nos informar uma vez ao dia, de preferência à noite, não que a gente vá se manter totalmente desinformado e negligenciar, mas manter esse equilíbrio de o quanto a gente se alimenta desses fatos. Outro ponto é a questão da reorganização da nossa rotina. Acredito que
90% das pessoas foram afetadas na sua rotina, tanto os que estão ainda trabalhando, como os que estão fazendo home office, né, trabalhando em casa. Então todos tiveram que reorganizar suas rotinas, porque por mais que você trabalhe em casa, quando você trabalhe fora de casa, quando você chega, você tem que ficar dentro de casa. Então o que isso provocou em você e como você está reorganizando a sua rotina. Então o que você pode adicionar nesse tempo que te fará ficar menos ansioso, e o que você pode retirar dessa rotina que te fará menos ansioso. Então é uma ótima oportunidade para você criar novos hobbies, criar novos hábitos, consumir coisas que vão te acrescentar de alguma forma, né? E outro ponto, né, que eu me coloco aqui também, que é usar a tecnologia ao seu favor. Eu sei que é um período que principalmente pessoas que já tiveram histórico de depressão, de ansiedade, ou que têm predisposição familiar, essas pessoas podem se sentir um pouco mais isoladas, mais rejeitadas, mais sozinhas, por mais que morem com familiares. Mas quem mantinha uma rotina ou de sair de casa, ou de ver amigos, ou de ver familiares, pode se sentir dessa forma. Então, que a gente use a tecnologia ao nosso favor, né? Eu estou fazendo atendimentos online, em formato online, eu e a maioria dos meus colegas. Porque o atendimento não pode parar, e é uma forma de nos aproximarmos o máximo da companhia do outro. Então, que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor, para ver nossos familiares, para ver nossos amigos, os nossos avós, que a gente morre de saudade. E para terminar, eu queria só propor uma palavra-chave, que é empatia. Acho que a empatia é o que pode nos mover e modificar muito esse cenário. É a gente se colocar no lugar do outro, a gente observar quais são as micro e macro ações que podem diminuir esse contágio, que a gente pode mudar mais esse cenário, né? E a gente pensar que tudo tem início, meio e fim. Então, por mais que a gente passe naturalmente por essas consequências, que a gente possa buscar ajuda e pensar que isso é uma fase que passará, né? E que a gente possa ter forças e possa ter esperança de que ao final sairemos diferentes, porém com aprendizados. Ok? Muita luz para todos. Muito obrigado, Marise Moreira. Lembrando que o portal Potiguar Notícias, muitas colunas, todos os dias colunas inéditas, textos inéditos de colunistas de diversas áreas. Hoje, quinta-feira, é dia dos textos de Renice Ordini, escritora, e Ananda Carvalho, estudante e cinéfila. Vale muito a pena. E vamos para mais uma entrevista, mais uma participação especial. Nós vamos ouvir a advogada Andréia Nogueira. Alô, Andréia. Olá, Pinto Júnior. Tudo bem? Olá, ouvintes. Sim, que oportunidade maravilhosa de falar para todo mundo sobre esta preocupação, né? Que não é só da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, mas de boa parcela da sociedade. De fato, a violência doméstica e familiar tem uma característica muito especial. Ela ocorre dentro das paredes do lar. E nesse momento de isolamento social, existe sim uma grande possibilidade de aumento dessa violência, não é? Afinal de contas, a oportunidade que a mulher tem de pedir socorro muitas vezes é fora do lar. Dentro do lar existe uma cobertura, inclusive uma cobertura social, infelizmente ainda. As pessoas ainda tendem a acreditar que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, até encontrarmos uma pessoa assim, realmente esclarecida, que queira meter a colher e que queira realmente resolver e que se importe com aquela situação, que queira fazer uma transformação social, muitas vezes nós encontramos isso bem do lado de fora das paredes do lar. Afinal de contas, a gente encontra muita resistência do pai,
denunciar o filho, do filho denunciar o pai, do irmão denunciar o irmão, do tio denunciar o sobrinho, da sobrinha denunciar o pai ou o avô e assim por diante. Nós temos uma resistência muito grande quando envolve laços familiares, não é? Então, esse período de isolamento social, ele nos causa uma certa preocupação. Não que estejamos contra, nós somos completamente a favor do isolamento social. Sabemos que ele é recomendado por autoridades que sabem do que estão falando. Nós estamos fazendo o isolamento, sim, mas temos essa preocupação e gostaríamos de aproveitar esse canal e pedir à sociedade que vigie, sejamos vigilantes. Então, especialmente aos vizinhos, aos familiares, quem perceber uma situação, sabe, você vê a ponta do iceberg, você acha que isso está acontecendo, procure se inteirar. Veja se realmente isso ocorre com uma pessoa que você conhece ou mesmo com uma desconhecida, que você escuta ali situações de violência, não é, contra a mulher, e denuncie. A gente tem um número à disposição de todos os cidadãos, que é o 180. O 180 acolhe essas denúncias de violência doméstica e familiar. Então, ela pode ser anônima, pode ser identificada, de qualquer forma ela será acolhida, tá bom? O importante é que a gente meta a colher mesmo nesse momento de isolamento social, que a gente combata, porque as vítimas desse tipo de violência estão realmente muito indefesas, muito. E elas não passam por isso porque querem, elas não passam por isso porque não se importam, elas não passam por isso porque gostam. São diversos fatores que influenciam na situação de permanência de uma pessoa dentro da violência doméstica e familiar. A gente não tem como julgar a vítima. Vamos julgar o agressor, tá? A vítima não, a vítima já está sofrendo bastante. Então, diante disso, 180 é o número indicado para que possamos denunciar, e a gente pede aos vizinhos, à sociedade, à família, que faça sim a denúncia, porque isso será transformador para toda a sociedade, não é transformador só para uma família, é transformador para toda a sociedade, porque a violência doméstica e familiar, ela deixa uma série de sequelas, não só na vítima direta, que é a mulher, mas nos filhos, nos primos, na sociedade como um todo, na próxima pessoa que os filhos dessa mulher se relacionar e assim por diante. Tá bom? Então eu agradeço muito aqui o canal, né, Pinto Júnior, muito obrigada por poder falar desse tema. Nossa presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, doutora Sama Martins, também está uma verdadeira combatente desse tipo de violência. Estamos todas à disposição para falar quando formos chamadas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Andréa Nogueira. Pinto Júnior, em missão externa, ouviu a advogada Andréa Nogueira sobre o tema muito importante, que é o enfrentamento à violência contra a mulher, seja em tempo de coronavírus, seja em outros tempos, em tempos normais. E o programa de hoje chega ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos os que nos assistem, todos que nos ouvem. Muito obrigado. Cuide-se, mantenha-se em casa, tenha todas as precauções e vamos todos cuidarmos uns dos outros. Até mais, até o próximo programa. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.
Onde pesquisar? Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos nos Instagram. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar